Olá, pessoal! Te convido a conversar comigo nesta semana sobre um aspecto da vivência do luto, que é como superá-lo. E isso implica também conversarmos sobre as possibilidades de vida que temos. Afinal, falarmos sobre morte nos implica também a olharmos para a nossa vida, já que uma depende exclusivamente da outra, uma não existe sem a outra, não é mesmo? Então nós vivemos várias formas de luto, várias perdas, seja pela Covid-19 ou outras causas. Estamos vivendo num contexto muito diverso mesmo. E para falar desse assunto, eu fiquei pensando sobre uma situação que ocorreu na semana passada e que mexeu com várias pessoas, né? Esteve presente aí nas mídias, principalmente, né, aqueles mais próximos e envolvidos, mas de maneira geral com o Brasil, né? Que foi a morte do Tom Veiga, que fazia aí o personagem Louro José. Não tem como nós não nos sentirmos tocados de alguma forma por essa situação, sobretudo desse processo de luto mesmo, dessa surpresa. E também sobre um outro aspecto que fiquei observando na Ana Maria Braga, que foi como seguir em frente, né? Qual é o próximo passo depois da perda de um ente querido, de uma pessoa querida? Então é sobre esse aspecto que eu vou estar dialogando aqui com vocês. Se pensarmos em todo o processo de luto, nós vamos viver ele a partir de algumas fases. Então, o início de uma vivência de luto vai ser muito dolorido, vai envolver muita tristeza, o choque de receber a notícia. Depois nós vamos passar para outro momento de raiva, para outro momento de não conseguir aceitar, de busca, procura pela pessoa perdida e assim sucessivamente, né? Nós vamos viver o processo de luto, cada pessoa do seu jeito, a sua forma, na sua intensidade. Afinal, um luto ele é muito específico para cada pessoa, de acordo com o contexto, o que aconteceu, quem foram as pessoas envolvidas e outros aspectos. Até chegarmos, né, depois de passarmos por todas as fases, por esse processo de luto, nós vamos chegar no momento que é a última fase e também chamada de fase da aceitação. E o que significa aceitação? O que essa fase quer dizer, né? A fase da aceitação significa aquele momento ao qual a pessoa passa a repensar a sua vida, a se reorganizar, consegue já fazer planos para o futuro, consegue tomar decisões, não sem a saudade, sem a tristeza ou muitas vezes sem o desejo de ter ainda aquela pessoa querida. Mas isso já não a paralisa e ela consegue seguir em frente com a sua vida. Inclusive, ela poderá perceber quais foram as aprendizagens que ela desenvolveu, que ela teve a partir dessa experiência de perda. Então é o momento em que a pessoa dá um próximo passo de seguir adiante com aquela perda, fazendo parte dela, mas não paralisando-a diante da sua vida, da sua rotina e dessa reconfiguração e reorganização que ela vai ter para seguir em frente. Na fase da aceitação, a pessoa já consegue expressar melhor os seus sentimentos, já consegue falar da sua dor, aceitar essa dor como parte disso que ela está vivendo e da perda que ela teve. Sobre a fase da aceitação, esse momento de aceitação, gosto muito de um trecho de um livro da Anita Bacelar, que ela diz o seguinte, vou ler aqui para vocês, tá? Aos poucos vamos descobrindo que não se perde quem amamos. O que perdemos de fato são os momentos. Não teremos mais novos abraços, novos sorrisos, novas discussões e novos passeios, mas teremos as lembranças dos velhos abraços, do sorriso eterno e dos passeios inesquecíveis. Serão essas lembranças que nos farão perceber que valeu a pena. Valeu tão a pena que valerá a pena também continuar buscando novos abraços, novos sorrisos, novos passeios e novas aventuras. A aceitação da perda do outro também tem a ver com aceitar a nossa dor. A dor do luto, ela vai ser vivenciada por cada pessoa de um jeito muito único e a sua intensidade também vai ser única para cada um. Aceitar a morte implica também na forma com a qual nós
aceitamos a vida. Como você tem vivido? Como você tem experienciado a sua vida? Como tem passado seus dias? Como tem vivenciado, estado presente com as pessoas que você ama, com as pessoas que fazem parte da sua vida e que, ao imaginar perdê-las, seria muito doloroso? E vou trazer aqui uma pergunta para vocês, né? Como superar o luto de uma vida não vivida? Quanto tempo você tem passado com as pessoas que você ama? Quantas memórias, né, você tem tido dos encontros, aqueles que vocês vão de coração, que vocês querem estar presentes, para que diante de uma situação de morte possa continuar fazendo parte de nós e da nossa história? O que você tem feito com o seu tempo de vida e com o tempo que passa com as pessoas que você ama? Não é raro encontrar pessoas que vivem términos, sejam esses de relacionamento, casamentos, de amizades, de trabalho, que seja, e que quando termina, que percebem o quanto não falaram o que sentiam, não expressaram o amor que sentiam ou a raiva que sentiam em determinadas situações, ou seja, encerra-se algo, uma história, uma relação, sem ter dito o que se sentia, né? Sem ter criado momentos especiais, sem ter aproveitado momentos juntos, daquela experiência, daquele momento de vida junto. Quanto tempo você tem passado se relacionando com a sua vida e com tudo e todas as pessoas que ela envolve? Às vezes temos a falsa sensação de que vamos viver para sempre, não é mesmo? E aí ficamos imaginando que se perdemos esse momento, outro dia vai ter outro, e vai ter outro, e outras chances. Se eu não falar que eu amo ou que algo me incomodou hoje, tudo bem, daqui uns dias vai ter outro, talvez eu fale, talvez não. E deixamos de viver momentos preciosos e que não vão voltar. A vida ela é imprevisível, nada nos dará a certeza de que teremos outra chance de viver aquilo, de falar ou de tomar decisões para algo que a gente está precisando lidar, para algo que a gente está precisando seguir novos rumos. Então a minha pergunta para vocês é: o que vocês têm feito para produzir vida diante do cotidiano de vocês, para com vocês mesmos, pensando em duas perspectivas principais, né? Que é como eu tenho vivido e tenho consciência da minha própria vida e como eu também vivo e tenho consciência de estar junto com os outros e o que a gente produz estando junto, que vão dar sentido, significado para o momento em que as perdas poderão surgir. Quanta vida você tem vivido? Aceitação também implica, né, na nossa disponibilidade para nos sentirmos capazes de amar, viver, de criar janelas de oportunidade para estar presentes na nossa vida, na nossa existência, estar produzindo lembranças, memórias, vivências com as pessoas que gostamos, conosco e com a relação que temos conosco mesmos. E assim em diante. A vida é tão rara, como diz a música, que poderíamos ter medo de não estar vivendo o suficiente dentro das nossas possibilidades. Afinal, como superar o luto de uma vida não vivida, das palavras não ditas e dos afetos não expressos? Recentemente terminei de ler o livro chamado Carpe Diem, Resgatando a Arte de Aproveitar o Dia. E o autor vai dizendo, né, dessa disponibilidade que precisamos ter para aproveitar as janelas de oportunidades que a vida nos apresenta, de tomar o dia para si. Carpe Diem significa aproveitar o dia, mas é incrível que no livro o autor ele não vai trazer o aproveitar o dia como estar no presente ou voltado para a atenção plena. Não, ele vai dizer que o ato de aproveitar o dia são as nossas escolhas que fazemos diante das nossas possibilidades de viver o dia. Significa o que fizemos, o que vivemos a partir do nosso passado, presente e futuro e o que estamos produzindo a partir da janela de oportunidades que temos
dentro, claro, das nossas possibilidades de vida, de existência. Ao final, cabe a nós decidir quais são as melhores formas de aproveitar o dia, de fazer ele ter mais significado, trazer mais sentidos para a nossa existência, junto com as pessoas também que amamos, que são significativas para a gente. Então, a minha reflexão principal aqui para vocês é, dentro do contexto de como superar o luto, como você está vivendo sua vida. Falar de vida e morte combinam, fazem parte. Quanto mais eu significo a minha vida, isso quer dizer que mais consciente da morte eu estarei. Lembrar que ela faz parte da nossa existência pode nos tornar mais potentes no ato de viver. Pode nos possibilitar criar janelas de oportunidades, de viver uma vida mais intensa, mais significativa, produzir memórias, lembranças, abraços, expressar o que sentimos com as pessoas que gostamos, que amamos, viver intensamente esses momentos, com a consciência do nosso término e do término das outras pessoas, da finitude das outras pessoas com as quais nos relacionamos. E nesse aspecto tem uma frase que me chama muito a atenção do Steve Jobs, que diz: "Creio que deveríamos criar o hábito de pensar na morte e no morrer de vez em quando, antes que tenhamos de nos defrontar com eles na vida." Então fica aqui uma dica para vocês do quanto que falarmos sobre superar o luto, viver aí a fase da aceitação, vai ter tudo a ver com a nossa vida. Fizemos dela a nossa obra de arte, né? Fizemos dela o nosso ato de viver e de colorir a nossa existência.